Começamos o Hora Geral desta segunda-feira com um vídeo de um furto em uma loja aqui na cidade de Santos, dentro de um shopping. Isso aconteceu na semana passada e essas são as imagens de monitoramento da loja. Você observou rapidamente que esta senhora, ao tentar verificar se esse modelito ela vai levar ou não, ela levantou o modelito e atrás do modelito já furtou uma bolsa, olha lá. E ela pega ali abaixo uma sacola abóbora e pega a bolsa que ela furtou e já coloca dentro da sacola que ela trouxe, enquanto a moça do balcão está verificando, né, se está tudo certo, se ela vai provar ou não. E o fruto do roubo já está dentro dessa sacola. Ó, de novo, olha lá. Presta atenção que quando ela tira o modelito e levanta para ver se serve ou não, até sai do cabide, olha lá, ela coloca no cabide. No que ela vai levantar com a mão direita, a mão esquerda vai pegar uma bolsa, olha lá. Pegou a bolsa e na bolsa ela vai escondendo atrás da roupa e vai, como quem diz, deixa eu ver se essa camisa é bonita, se essa blusa ela cabe em mim. Olha aqui, mocinha, dá uma olhadinha se não tem nenhum problema, por favor, que eu acho que eu vou levar essa blusa. A sacola abóbora ela deixa no chão e aí ela guarda a bolsa que ela furtou dentro de uma loja no shopping aqui na cidade de Santos. Cara de pau, né? Para não falar outra coisa. E esse tipo de furto está ocorrendo muito. Nós mostramos já algumas semanas atrás o que vem acontecendo também nos shoppings no Rio de Janeiro e em São Paulo. Parece que essa prática está acontecendo também aqui nas lojas do shopping na nossa cidade de Santos. Eu vou preservar o nome do shopping e da loja, até por uma questão de segurança, né? O proprietário pediu, olha, Douglas, eu não queria que divulgasse o nome da minha loja e tudo mais. Não, o mais importante é a gente divulgar o ato, o que está acontecendo, para que os comerciantes fiquem atentos. E é um tipo de situação, né? Um pouco totalmente triste. Eu me lembro uma vez, conversava com um amigo, era o Júlio, ele era o segurança lá do hipermercado Carrefour, lá em São Vicente, e eles já tinham um sistema de monitoramento. Quando chegava próximo da pessoa, se queira me acompanhar, por favor, acompanhava a pessoa até ali, a sala de segurança, que está aqui na sua bolsa. Não tem nada, com licença, posso olhar, senão eu vou chamar a polícia, né? E falou em chamar a polícia, a pessoa, não, mas olha aqui, foi sem querer. Aí acontece. É mais ou menos esse vídeo que nós abrimos e que chegou pelo WhatsApp do 981387000 aqui no Hora Geral, o furto que está acontecendo nas lojas do shopping. Por isso, muita atenção aos comerciantes, tá certo? E no programa de hoje você também vai ver viatura da polícia atingida por tiro em São Vicente. É isso mesmo que você ouviu. Homem morre após ser baleado na cabeça em rodovia. Em Santos, pintor cai de prédio enquanto trabalhava e sobrevive. A nossa convidada de hoje, Ingrid Oberg, ela é bióloga e mestre em planejamento ambiental. Nós vamos tocar num assunto que vai gerar muita polêmica, mas o Hora Geral se antecede ao assunto e vem esclarecer através da nossa convidada aqui no Hora Geral. Teremos ainda a movimentação das estradas, balsas, previsão do tempo. Hoje é segunda-feira, hoje é dia da Dica de Saúde com o Dr. Gustavo Grotoni, daqui a pouquinho no Hora Geral, tá certo? Tudo isso e muito mais no nosso programa que só está começando, né? Hoje é dia 26 de junho, é comemorado o Dia Mundial de Combate às Drogas. Parece que esse Dia Mundial teria que ser todo dia, né? Porque o combate às drogas é algo que tem que ser constante, principalmente a luta desses usuários de drogas e principalmente o trabalho que o prefeito Dória tem feito lá em São Paulo para acabar com a Cracolândia. Até então, ela só mudou de lugar, porque não é tão fácil acabar e tão rápido acabar assim com os usuários de drogas. E hoje é o Dia Mundial de Combate às Drogas. Dia também internacional de luta contra a tortura. É isso mesmo. Hoje é o Dia Mundial contra a Tortura e Dia do Professor. Mas, Douglas, não é em outubro? Hoje é o dia do professor de geografia. Não se esqueça que eu estou com você. Show, abrindo Hora Geral, né? Estamos na última semana do mês de junho. Você sabe que nós temos promoção essa semana, né? Temos uma promoção especial. Você gosta do Seu Jorge? Gosta? Você sabe que o Seu Jorge vai estar sábado que vem lá no Mendes Convention fazendo um baita de um show, sabe? Você queria assistir o show do Seu Jorge com Hora Geral? É muito fácil. Já está valendo a promoção
Hora Geral Seu Jorge. Douglas, como é que faz para eu tentar conseguir um dos 10 convites? Antes, eu vou mostrar um pedacinho do show do Seu Jorge na abertura do Hora Geral nessa segunda-feira. Aqui, ó. Olha só o Seu Jorge, ó. Vamos ver um pedacinho, aumenta aí. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana. Começando na segunda-feira já no ritmo do Seu Jorge. Vamos lá. Você acha que eu vou perder isso de jeito nenhum? Eu sei que você quer assistir o Seu Jorge com Hora Geral. É muito fácil. A partir de agora, é só você mandar pelo WhatsApp o seu nome e colocar Seu Jorge, Hora Geral. Você colocando pelo WhatsApp 981387000 o seu nome e colocar Hora Geral, Seu Jorge, na sexta-feira nós vamos sortear 10 convites para você assistir o show do Seu Jorge no Mendes Convention, tá certo? Basta só você acionar o nosso WhatsApp 981387000 e escrever o seu nome completo, não é? Meu nome é Maria, ponto. Quero o Seu Jorge. Maria não. Meu nome é Maria Aparecida da Silva Souza, né? Hora Geral Seu Jorge, né? Aí você já vai estar concorrendo a partir de agora. E na sexta-feira eu vou falar o nome do telespectador, ou seja, dos telespectadores, que serão 10 convites. Seu Jorge, Hora Geral. Combinado? Bom, abrindo o Hora Geral, nós temos o espaço também da participação do nosso telespectador, e ele vem usando o WhatsApp com frequência. São denúncias, são reportagens, são matérias, são fatos das cidades que cobrem a região metropolitana. Por exemplo, o telespectador Edilson de São Vicente, ele mora na Vila Iolanda e reclama que constantemente falta água no bairro. Vamos ver o que ele mandou. É a reclamação do Edilson, aqui ó. Cadê a reclamação dele? A situação aqui do bairro é essa daqui, ó. Não tem água. Passa semana e semana sem água, só fica a torneira assim pingando, ó. Já reclamamos várias vezes para Sabesp, a Sabesp nunca resolve. Esses problemas já vem mais de 10 anos. E a Sabesp sempre essa falta de água. Porque só o tempo fica bom que a gente fica sem água aqui, ó. É uma vergonha. E antes de ontem choveu bastante, hein? Hoje já é dia 23 já. Ontem choveu bastante e já estamos sem água. Nós moradores já brigamos várias vezes na Sabesp e ela não resolve nada. Fala que vai resolver e nada. Já estamos cansados já. E nossas contas vêm para pagar. Engraçado, se a gente não pagar a conta, eles cortam a nossa água, né? E a gente fica sem água. E eu gostaria de saber por que Nova São Vicente, Parque das Bandeiras, Gleba, Vila Ema tem água. Por que na Vila Iolanda não tem água? É esse descaso. Mais de 10 anos. Essa discriminação com a Vila Iolanda, falta de respeito com os moradores. Por que os outros bairros têm água e nós não temos água aqui no nosso bairro? Qual a diferença, eu queria saber da Sabesp, que não toma nenhuma providência desse caso? Bom, aqui está a reclamação do nosso telespectador. Você viu que ele fala dia 23. Por quê? Essa reclamação chegou via WhatsApp na tarde de sexta-feira, né? Por isso que nós já entramos em contato com a empresa, que informou que iria até a casa do morador resolver o problema no dia seguinte, ou seja, no sábado. E o Edilson nos enviou um áudio informando se eles foram e se o problema foi resolvido. Vamos conferir agora com o mesmo telespectador? Vamos conferir. Eles vieram aqui em casa e fizeram a mesma coisa que eles vêm sempre, só mede a pressão e consta que é baixa pressão. E eles falam que não conseguem arrumar essa solução. Sempre a mesma coisa. E assim vai passando em anos e anos e anos. E eu tenho prova de moradores que falam a mesma coisa, que essa situação nossa já vem há muitos anos. Eles não dão uma solução. Eles só vêm, mede a pressão consta, abaixa e fala que é problema da tubulação e não consegue arrumar o caso. E a gente fica nessa há mais de anos. O que eu estou falando eu provo para você. Eles não arrumaram, não deram solução não. Obrigado. Olha, uma solução aí, nesse caso, criar uma comissão de moradores e procurar o superintendente da Sabesp. Nós temos a Karina, se não me engano o nome dela, é assessora de imprensa. Nós vamos manter um contato, produção,
para que, se é tubulação, então tem que trocar, porque se a Sabesp cobra pelo serviço, ela tem que cuidar da manutenção, e se o morador paga a conta, através da conta que ele paga, que tem que ter o retorno, ou seja, a mão de obra, a manutenção do serviço. O que não pode achar, é a pressão, não dá para fazer nada, tem que fazer sim. Nós vamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da Sabesp para que o superintendente da Sabesp ele possa atender essa comissão e que as providências possam ser tomadas. Agora, 10 anos, não são 10 dias que eles estão sem água, né? Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira comigo ao vivo aqui no Hora Geral. Vamos lá, ao vivo. Folha de São Paulo trazendo como destaque um mundo de muros. As barreiras que nos dividem é a manchete de capa. Essa foto é de Tijuana, no México, na fronteira com San Diego, nos Estados Unidos. É impressionante que das 17 barreiras físicas existentes em 2001, passamos hoje para 70. E isso prova cada vez mais as barreiras que nos dividem. É impressionante. Nós tínhamos o Muro de Berlim, que foi derrubado em 89, né? No finalzinho da década de 80, e a gente vê o aumento das barreiras divisórias de alguns estados e alguns países, como que está sendo mostrado aqui na Folha de São Paulo, com relação a Tijuana, no México, e com San Diego, nos Estados Unidos. E a tendência é piorar se, de repente, o Donald Trump conseguir colocar em prática uma das suas promessas de campanha de criar uma barreira, um muro divisório para que os imigrantes não entrem nos Estados Unidos. Isso demanda tempo e um custo altíssimo, mas foi uma das promessas de campanha do presidente eleito Donald Trump. Temos aqui deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu só voltar aqui. Olha ali, ó. Em São Paulo, Via Crucis do enterro tem assédio e constrangimento. Ação contra agentes ilegais que cobram até R$ 5.200 gera ameaças de morte e prefeitura planeja conceder serviço. Lula lidera e Bolsonaro mantém alta a pesquisa Datafolha. O Lula pode liderar, mas ele tem uma grande rejeição. Só para que você entenda, à frente da Datafolha para a presidência de 2018, de 29% a 30%, o ex-presidente Lula está na frente, seguido por Jair Bolsonaro com 18%. E Joaquim Barbosa, ex-STF, sem partido, chega a 13%. Ainda é cedo, mas é o retrato do momento com relação à pesquisa da sucessão do presidente Temer. Jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque: o uso de celular rende 85 multas por dia na região. De novembro de 2016 a maio deste ano foram registradas 18.095 autuações na Baixada. Santos lidera o número de infrações. O que dá a entender é que mesmo o motorista sendo flagrado, ele vai pagar uma multa, isso não está deixando que o motorista utilize o celular ao dirigir. Você quer um exemplo? Está aqui, ó. Há 3 tipos de infrações relativas aos usos e abusos dos motoristas que não conseguem largar os smartphones. Quanto às multas, elas variam de R$ 130,16 a R$ 293,47, além de renderem 4 ou 7 pontos de punição na Carteira Nacional de Habilitação. E mesmo assim, eles continuam a utilizar o celular dirigindo seus veículos. Vamos ao Diário do Litoral. Tem aqui, desculpa. De novo perigo no ar. Esse é o momento das festas juninas, né? Muitas festas julinas também no mês de julho, e parece que as pessoas não se preocupam com o perigo de soltar balão. Essa imagem é um balão que caiu na manhã de ontem no Morro da Caneleira, em Santos, e é possível ver a fumaça expelida enquanto se aproxima da vegetação. Foi o segundo caso na cidade em uma semana e o terceiro na região em pouco mais de um mês. Já imaginou se pega fogo em todo esse Morro da Caneleira? Douglas, mas isso não vai acontecer. Lógico que vai acontecer e pode acontecer. Por isso que o alerta é para não soltar balões. Mas parece que não adiantam as recomendações. Com a mesma coisa você fala, não utilize o celular ao dirigir. Parece...
Acho que só dá certo se tiver uma lei, igual essa lei do governo do estado, proibindo que as pessoas fumem em estabelecimentos, né? Aí a pessoa tem que ir para a calçada. Faz o seguinte, deixa no vibracal e deixa o telefone. Quando você parar, você atende. Quer soltar balão? Não pode soltar balão, porque você pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete: laudos apontam irregularidades em dragagem. É, isso mesmo. 2 pareceres obtidos pela Comissão Especial de Vereadores apontam os trabalhos de dragagem e seus impactos ambientais da região na Câmara de Santos, que apontam as irregularidades e riscos causados pelos serviços envolvendo a empresa de logística VLI no canal de Piaçaguera, na área continental de Santos. Temos aqui o Expresso Popular trazendo como destaque a seguinte manchete: cuidado antes de pedir empréstimo consignado. É difícil, né? A vontade de ter, a facilidade do empréstimo consignado faz com que a pessoa não tenha prudência. Temos aqui o Boc News, né? Boc News, Boc News. Isso é o Jornal da Ola. Jornal da Ola trazendo como destaque drama a céu aberto. Essa é uma imagem mais do que rotineira e eu não vejo ninguém se preocupar. Douglas, como que tem que se preocupar? Tem que existir uma Secretaria de Assistência Social, tem que cadastrar essas pessoas, tem que, se for o caso, repatriá-las para que elas voltem para a sua cidade de origem, tem que dar uma assistência. O que a gente não pode é se deparar com cenas como essas e mais, cabanas literalmente montadas em plena calçada que serve de moradia e também um local para usuários de drogas. Dá a impressão, quando eu vejo umas fotos como essa, que não tem uma administração, que não é uma cidade sem lei. E eu não falo só de Santos, falo das cidades da região. Mas a manchete mostra que a situação dos moradores de rua fica evidente, principalmente na chegada do inverno. Aqui tem 1, 2, 3 cachorros e com certeza o morador de rua sem nenhum tipo de cobertor, nenhum tipo de assistência e em plena rua, calçada, e esse é o drama a céu aberto, que é a manchete do Jornal da Ola. E agora o Jornal do Guarujá, trazendo como destaque: Guarujá chega ao meio do ano com 1.785 empregos a menos. É o que estampa na primeira página o Jornal de Guarujá. Tem ainda ali: hospital passa por mudanças e amplia leitos para o SUS. Carnaval vai intensificar cursos e palestras. Isso, polícia, carona de trem acaba com corpo decepado. Meu Deus do céu. É o Jornal de Guarujá, um jornal pluralista e democrático a serviço de Guarujá. Um abraço ao meu amigo Valdir Dias. E essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Olha, uma viatura da equipe de polícia, exatamente, foi alvo de tiros em São Vicente no sábado pela manhã. O carro teve o para-brisa perfurado após 2 homens em uma moto dispararem contra o veículo. O atentado ocorreu na Avenida Penedo, no bairro Catiapuã. Os policiais tinham acabado de estacionar a viatura e saíram para localizar um veículo roubado. Ninguém ficou ferido, mas o caso foi registrado na delegacia sede de São Vicente. E ainda não há pista dos criminosos. Um homem de 59 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça. Olhem, ouçam bem o que eu vou falar. Sabe onde é que foi isso? Na rodovia dos Imigrantes. O caso ocorreu na madrugada de sábado. Ele estava em um carro que foi alvo de criminosos. 2 casais voltavam de uma festa junina em Cubatão e iam sentido Praia Grande. O motorista contou à polícia que, ao descer o primeiro viaduto, eles foram surpreendidos por vários tiros. Cerca de 6 atiradores estavam no acostamento. O motorista não parou o carro e eles seguiam para o hospital de São Vicente, onde foram atendidos. Mas Cláudio Aquino não resistiu e morreu a caminho. Segundo a polícia, os atiradores ainda não foram identificados. A informação que eu tenho é que o carona, o Aquino, que acabou vindo a falecer, como o vidro dele estava aberto, o tiro acabou pegando na cabeça dele. Prestem bem atenção aonde foi isso. Vê se tem alguma relação, Rodovia dos Imigrantes foi por volta das 23 horas e só para você saber, a partir do dia 1º de julho, sábado agora, vai aumentar o pedágio. Vai para R$ 25,60, se não me engano, Ou seja, é uma rodovia a mais cara do mundo e não tem nem sequer um sistema de monitoramento que dê segurança aos usuários. Ninguém. Então, nem aí. Já tem uma série de pessoas que perderam as suas vidas na rodovia dos Imigrantes, 23 horas,
Não tinha um policiamento, não tinha um sistema de monitoramento, mas para cobrar tem. Para cobrar tem. Você paga um pedágio caro e desce pela Anchieta. E eu não vejo ninguém resolver. Governo do Estado, ninguém resolver. Ah, Douglas, mas está no contrato. Está no contrato? Mas é o seguinte, tem que ter segurança, é o mínimo, né? Vamos mudar de assunto aqui, vai. Um homem que trabalhava na pintura da fachada de um prédio caiu do 5º andar do edifício na tarde de sexta-feira. O acidente aconteceu no bairro do Gonzaga, em Santos. As imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o pintor aguarda a chegada do socorro. Felizmente, ele sobreviveu à queda. No vídeo, ele aparece sentado ao lado de um companheiro de trabalho e também recebendo os primeiros socorros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Santos e as causas do acidente vão ser apuradas pela polícia, e acidentes de trabalho são bem comuns na Baixada Santista. Mas, segundo os dados da Previdência Social, a Baixada ocorre uma morte a cada 3 dias e 18 acidentes diários. Só para você ter uma ideia, em março um operário morreu em Guarujá depois de cair do 15º andar de um edifício. E no começo do mês, um operário morreu soterrado durante as obras de um prédio em Praia Grande. Nós fizemos uma enquete. O Hora Geral fez uma enquete nas redes sociais perguntando o que está faltando. É a responsabilidade das empresas? É conscientização do trabalhador? Ou falta de fiscalização por parte do órgão público? Conheça o resultado na nossa página do facebook.com/Hora Geral, tá certo? Eu tenho que chamar o trânsito, mas antes eu quero mandar aqui um abraço especial ao meu amigo Vicente, o Vicente do Alto Posto São José. É aquele posto que fica ali na Conselheiro Nebas com Francisco Glicério. Eu estava nesse sábado, passei lá porque eu abasteço o meu carro. O meu carro eu abasteço no Posto São José. Por quê, Douglas? Pelo atendimento, pelo cafezinho, às vezes eu estou com um pouquinho de tempo, eles dão uma ducha no carro, né? E um atendimento especial no comando do meu amigo Vicente, o Alto Posto São José. Você pode parar lá e falar assim, olha, eu vim no Hora Geral, quero saber se vocês cuidam bem do nosso carro. Dá uma passadinha lá, Francisco Glicério com a Conselheiro Neves, tá certo? E não se esqueça, esse é o Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x5 com pontos de lentidão na chegada à capital. Cônico Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega, o trânsito normal. Nas balsas, neste momento, 7 embarcações, Santos Guarujá e uma Guarujá Bertioga, e 2 em São Sebastião e Ilhabela com boa visibilidade. O rodízio é para veículos com placas finais 1 e 2. Ô Douglas, como que vai ser o tempo nessa segunda-feira, hein? Nós vamos saber agora! Segunda-feira é de predomínio de sol apenas, com pouca variação de nuvens. Olha só o radar meteorológico mostrando em Santos a mínima de 18, máxima de 26. Vamos até a Pérola do Atlântico, lá a mínima de 18 e máxima de 25. Vai ter sol lá, hein? E Mongaguá, hein? Como será? Também vai ter sol. Mínima 18, máxima de 25. Vamos fazer o seguinte, chegando aqui mais uma denúncia no nosso 981387000, é de São Vicente. Olha só como tem denúncia de São Vicente. O Fábio nos mandou imagens reclamando do tempo do semáforo que fica entre a Rua do Colégio e a Avenida Capitão Mauro Aguiar. Ele diz que o tempo é muito curto e que os veículos não respeitam o sinal pela manhã. Olha só. Ou seja, nós da produção do Hora Geral já entramos em contato com a prefeitura, mas até agora não tivemos nenhum retorno. Não, tem que ter retorno sim. Quem é o secretário lá de comunicação? É o Sérgio, né? É o Sérgio. Vamos entrar em contato com o Sérgio. Tem que dar uma resposta pro telespectador. O telespectador, ele liga pro Hora Geral, ele quer uma resposta por parte do poder público. Foi o seguinte, eu vou chamar o doutor, aqui no Plasma, vou chamar o doutor Gustavo Grotoni, ele já está preparado no seu consultório para dar dica de saúde. Na sequência tem um intervalo comercial, você continua ligando no WhatsApp, tentar ganhar um dos 10 convites, seu Jorge do Hora Geral, para sábado que vem. E na sequência eu apresento a nossa convidada de hoje. Mas antes, deixa eu chamar aqui o amigo doutor Gustavo Grotoni. Doutor Gustavo Grotoni, olá, tudo bem? Olá, amigos do programa Hora Geral. Hoje vamos falar de glaucoma e por que é tão difícil o seu diagnóstico nos dias de hoje. Até pouco tempo atrás, qualquer pessoa que tivesse pressão alta nos olhos era tida como portador de glaucoma. Só que isso mudou. Hoje sabe-se que muitos pacientes
tem pressão alta no olho, mas não tem outros fatores que levam à destruição do nervo, que é o fundo do glaucoma. Então, o que acontece? Hoje existem exames em que, por exemplo, a espessura da córnea pode alterar a avaliação dos valores medidos da pressão intraocular. Ou seja, uma pessoa que tem uma córnea muito grossa pode ter uma medida muito mais alta do que realmente tem de pressão. E quando se avalia isso em conjunto com a pressão, essa pessoa deixa de ter esse potencial de ter glaucoma. Outro fator muito importante é que existem hoje exames que são mais precoces do que eram os exames feitos até pouco tempo atrás, como o campo visual. E existe um exame chamado tomografia do nervo óptico, e essa tomografia consegue ver o glaucoma numa fase muito anterior, muito mais precoce ao que o campo visual e outros exames vinham. Então você consegue detectar muitas vezes o glaucoma muito mais cedo. Então, antes que tenha qualquer dano, você já sabe que essa pessoa tem um potencial de ter glaucoma. Então, dessa maneira, se você tem algum familiar, se você tem alguma pessoa que tem glaucoma na família, ou mesmo você que tem glaucoma, que usa colírio há muito tempo, é bom reavaliar seu caso. Às vezes você pode cair na situação que eu expliquei, de ser uma pessoa que tem uma confusão entre pressão intraocular alta ou glaucoma. Essa é a dica do Hospital de Olhos Grotoni para você, amigo do programa Hora Geral. Até mais. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Nós estamos de volta com o Hora Geral e no retorno do último bloco eu estou recebendo aqui uma denúncia que chega agora e vem de Santos. É o telespectador Armando. Ele está preocupado com esse bueiro que fica na esquina das ruas Carvalho de Mendonça e Rio de Janeiro, na Vila Belmiro. Olha só que perigo. A pessoa pode se machucar, né? Ou seja, o bueiro está sem uma parte, um perigo para todos, principalmente pessoas idosas, que ao atravessar vão olhar se vem o carro ou não e pode se machucar, né? Nós vamos entrar em contato com a prefeitura para saber se eles vão consertar esse bueiro na Rio de Janeiro com a Carvalho de Mendonça. Bom, a nossa convidada está aqui, Ingrid Oberg. Tudo bem, Ingrid? Bom Tudo bem, vê-la. Douglas? Quanto Bom tempo? dia, não é? Mas você Faz sempre tempo. é atividade, né? Sempre. A Ingrid Oberg, ela é bióloga e mestre em planejamento ambiental. Ingrid, eu fiz questão de convidá-la e você prontamente falou, não, estaremos ali no Hora Geral para conversar um tema que a mim, enquanto jornalista, me causa preocupação, as pessoas ligadas ao meio ambiente, e nós estamos praticamente encerrando o mês de junho, que é um mês considerado de discussões do meio ambiente, mas eu acho que é o ano todo, mas principalmente o mês de junho, sobre temas importantes que a população, às vezes, não tem o determinado conhecimento, e quando isso se protela, chega ao momento emergencial, é feito tudo de qualquer jeito, e o ônus disso tudo recai sobre o contribuinte, Exatamente. que somos todos nós, que é o caso dos incineradores e o destino final do lixo. Eu sei que tem aí uma lei de resíduos, uma lei nacional, inclusive, que ainda não saiu do papel. Mas vamos do início. O que significa ter um incinerador ou incineradores para queimar o lixo que nós produzimos aqui na nossa região? Então, para a gente falar do incinerador, primeiro nós temos que pensar exatamente no que você falou, na lei. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma das melhores leis que surgiu ambientais nos últimos anos. É uma lei muito bem escrita. Sim. E é o que eu falo, se a gente vivesse no mundo das leis, seria perfeito, né? Então o que falta para a gente é executar a lei como ela está no papel, porque ela é muito boa. E ela prevê, justamente, ela não chama de lixo, chama de resíduo, porque tem um valor econômico o resíduo. Então essa lei, ela foca na redução, na recuperação e na reciclagem. Então, pela própria lei, você não pode incinerar todo o lixo. Ela proíbe isso, porque ela coloca que para aterro ou para incinerador, Sim. poderia ir o rejeito, que é só, dependendo da cidade, 15%, 17%, 18% Do que é recolhido. do que é recolhido. Então, em princípio, para você montar um incinerador para queimar só esse rejeito, é economicamente inviável. Porque também parece que é um equipamento caro, né? É um equipamento caro, é um equipamento que causa problemas ambientais, porque por mais... O que é um incinerador? Incinerador é você queimar o lixo.
não é? A questão da queima do lixo é algo que é histórico, né? Remete a gente ver que antigamente, quando não tinha coleta, muitas pessoas queimavam o lixo. E a queima do lixo, primeiro, ela tem vários problemas. Primeiro, problema de saúde pública, não é? Porque quando você queima o resíduo, você gera gases. Principalmente se você queima material industrializado, se você queima hospitalar. Plásticos. Exatamente. Você gera, principalmente os plásticos, os produtos químicos, você gera gases que nem todos são captados por filtros, né? Depois, o resíduo da queima, que é uma cinza, ela é um resíduo perigoso. Então, ela precisa ter uma destinação especial também. Você precisa de um aterro para levar essa cinza. Então, em princípio, você reduz o volume, mas você continua tendo um resíduo e agora é um resíduo perigoso. Porque você não sabe o que tinha ali, queimou de tudo, né? As pessoas jogam tudo no lixo. Não houve uma separação, né? Exatamente. Agora, a lei, o que ela prevê? Ela é muito inteligente, porque ela prevê o resíduo como fonte de renda. Hoje em dia, os municípios gastam muito dinheiro para destinar o resíduo. É dinheiro que podia estar sendo usado para a saúde, para a educação, está indo para o lixo. Ou seja, o contrato com o lixo das prefeituras costumam ser os contratos mais caros da administração. Exatamente. Que é pago através do dinheiro dos contribuintes. E se os municípios conseguirem fazer o que está na lei, que tudo bem, dá trabalho, mas você chega a um bom resultado. O que você acontece? O resíduo, em vez de gerar custo, ele pode gerar benefício, porque ela prevê a recuperação. Então, recuperação, nós temos as políticas de reciclagem, para o plástico, vidro, etc. Que são tímidas ainda, né? São muito tímidas e se a gente implementar uma política mais forte, você vai gerar emprego e renda. Muitas vezes para pessoas que estão marginalizadas na sociedade. Nós colocamos inclusive a manchete do Jornal da Hora, não sei se você estava assistindo na recepção, ou seja, a grande quantidade de moradores de rua, principalmente no inverno, por que não de repente cadastrá-los, que possa ser criada uma cooperativa e que eles possam, através do recolhimento desse lixo que é reciclável, poderia até de repente ter uma geração de renda. Então é exatamente isso que a lei prevê, ela estimula as cooperativas, então você vai gerar renda, você vai gerar benefício para quem está marginalizado. E hoje em dia a profissão de catador ela é regulamentada, né? Ela é reconhecida como uma profissão, catador de resíduos, e é uma profissão de utilidade pública, não é? Então quando eu vejo o carrinheiro pegando as coisas na rua, eu falo, muito obrigada, que você está aí recolhendo o lixo para dar uma destinação, né? A gente tem que agradecer, estão fazendo um serviço de utilidade pública. Então a lei prevê isso, o problema é aquilo que as prefeituras têm seus contratos. Então, esses contratos têm que ser revistos, né? Porque a gente tem que incluir as cooperativas, tem que incluir... E muitas das cooperativas na região da Baixada Santista, elas reclamam que a prefeitura não se incomoda, muitas vezes, de pagar para a empresa que recolhe, mesmo reciclado, mas acha que não precisa pagar a cooperativa. Cooperativa, exato. Né? Mas aí... É uma história mais longa. Um custo até mais barato e um custo social. Exatamente, tem um benefício, né? Exato. E a história é até mais complexa, porque, por exemplo, a lei de resíduos sólidos, ela inclui duas questões muito importantes. Uma é a responsabilidade compartilhada. Isso quer dizer que não é só a responsabilidade do governo cuidar do seu resíduo, cada um é responsável. Então a gente tem essa mania de põe tudo no saquinho preto, some. Põe na rua, aparece uma fada madrinha que desaparece com aquilo, né? E a gente não sabe para onde que vai, o que foi feito. Então a lei, Santos já está implementando esse aspecto da lei, coloca que a pessoa, o cidadão que não separa o lixo pode ser multado. Então isso em Santos, acabaram de regulamentar isso, né? Então o cidadão que não separa o resíduo está na lei federal, ele pode ser multado. É obrigação de cada cidadão separar o úmido, né? Do reciclável e o rejeito. O certo é separar em três. O reciclável, que é lata, papel, embalagem plástico, de detergente, por exatamente, exemplo. Shampoo, etc. O orgânico, que é o úmido, que é o resto de comida, etc. E o rejeito. O rejeito é aquilo que não é nem orgânico, nem reciclável. Por exemplo, o plástico que vem embrulhado a carne. Ele tem aquela gordura nele que não vai dar para reciclar, né? Então tem coisa, fralda, né? Ainda não já estão desenvolvendo tecnologia de reciclagem, mas ainda não tem onde destinar. Então, resíduo de banheiro, isso seria o rejeito. Sim. Então,
nós temos hoje em dia algumas políticas tímicas para reciclagem. Para o orgânico, nenhum município tem política nenhuma. O orgânico, que é o resto de comida, casca de fruta, etc., é mais que 50% do lixo. E é ele que causa problema, é ele que dá o chorume, que é aquele líquido que sai, que contamina, é ele que atrai inseto. Ratos. Então, o problema do resíduo das cidades é o resíduo orgânico. E nenhuma cidade tem uma política para a recuperação desse orgânico. E é isso que no dia 28 nós vamos ter um evento no SESC para discutir isso. Políticas para gestão do resíduo orgânico. Nós vamos mostrar já, inclusive nós temos um quadro desse evento do dia 28 do SESC, e a gente não pode esquecer, em cima do que você está falando, minha amiga Ingrid, também da logística reversa, que é uma responsabilidade muito grande que envolve as empresas. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. As duas coisas interessantes nessa lei é isso, além da responsabilidade compartilhada, a logística reversa. O que é a logística reversa? É uma empresa que ela produz, vamos dizer, liquidificadores, ou ela produz celulares, ou garrafa PET. Pela logística reversa, ela é responsável por esse produto até o fim da vida dele. Então, em princípio, se um liquidificador foi encontrado jogado num canto, a empresa que produziu é a responsável. Então, isso obriga as empresas a montarem políticas de recuperação dos resíduos do que ela gerou. Então, por exemplo, a política reversa ainda está dependendo de finalizar os acordos setoriais. O que é isso? As empresas de eletroeletrônicas vão fazer um acordo com o governo de como que elas vão fazer essa recuperação. O que é interessante disso? Hoje em dia, eu não falei agora há pouco que o município podia contratar as cooperativas para fazer reciclagem? Sim. Na realidade, estabelecida a logística reversa, as empresas vão ter que pagar a cooperativa. Porque é a cooperativa que vai fazer a recuperação de todos esses materiais, que é a responsabilidade da empresa. Então, isso vai desonerar o município. Veja se eu entendi, ou o meu telespectador entendeu. Eu observo já, acho que você já observou, principalmente no Gonzaga, tem sempre um caminhão cheio de papelão que ele passa no final do dia para recolher essas embalagens de algumas lojas. De alguns escritórios. De alguns escritórios e tudo mais. Ou seja, nesse caso, a logística reversa, essas empresas pagariam para essas cooperativas para que elas recolhessem aquilo que as empresas produzem? Exatamente. Então, hoje em dia, as cooperativas, ou elas ganham somente do que elas vendem, elas recolhem e vendem, sim, elas não ganham pela execução desse serviço, que a lei prevê que elas sejam pagas, e isso já é uma renda muito pequena, só vender o que elas recolhem. Então, a logística reversa, a empresa teria que contratar essas pessoas que vão recuperar esses materiais. Recolher o computador que está na rua, recolher o liquidificador, a garrafa PET. Sim. E isso, por exemplo, já funciona com óleo lubrificante. O óleo lubrificante do carro é uma política de logística reversa que já tem há muito tempo. Ou seja, aquele óleo que quando é trocado... Ele é vendido. Ele é vendido para a empresa de refino. Então, porque a Petrobras tem que provar para o governo que ela recuperou uma grande porcentagem do que ela vendeu. Então, isso já funciona com... Por que isso funciona com óleo e não pode funcionar com outras embalagens? Pode funcionar com tudo. Então, o que falta é isso, esses acordos. E tem vários resíduos perigosos, tipo as lâmpadas de mercúrio, sim, que tem que ter uma política específica. O lixo eletrônico, às vezes aquele teclado, aquele mouse não funciona mais, você vai jogar num lixo comum. E isso é resíduo perigoso, porque as telas, os celulares, eles têm elementos químicos ali que, se for para um aterro, vai percolar e vai contaminar o solo. Agora, Ingrid, o que é interessante é que isso atrai mais as pessoas com relação à latinha. Que rende mais. Que rende mais. Agora, o resto as pessoas acabam descartando de uma forma normal. Por que a gente tem que sempre depender dos governos, aí eu coloco o federal, o estadual e o municipal, para ter essa iniciativa? Será que as ONGs elas não poderiam fazer um papel mais participativo de, junto com a sociedade, mudar uma forma de descartar o resíduo, a gente fala isso agora, o resíduo produzido por cada um de nós? Com certeza. E assim, existem trabalhos, tem ONGs que desenvolvem. O próprio Fórum da Cidadania estava com um trabalho aprovado pelo município, que era para trabalhar com os condomínios, ir de condomínio em condomínio, explicando para as pessoas que trabalham no condomínio, recolhendo o resíduo, sim, do condomínio, como separar, como fazer, como descartar. Então, assim, para a gente resolver o problema,
tem que estar envolvida toda a sociedade. Assim, essa questão de ser multado quem não separa é um primeiro passo, que eu costumo dizer assim, por mais que tenha educação ambiental, que se ensine as pessoas, não pode misturar, às vezes nada mais educativo do que uma boa multa. Né? Uma multa educa muito mais rapidamente. Né? A partir do momento que o condomínio, que pôs o lixo misturado na rua, for multado, ele vai começar a separar. Né? E também, uma das coisas que a gente pode pensar em descentralizar essa gestão, né? Cobrar mais assim que o condomínio, condomínios de muitos prédios, muitas casas, eles façam uma pré-gestão do seu resíduo. Vou dar um exemplo. Por favor. Eu falei do resíduo orgânico, né? Que é o maior problema. Se a gente der uma solução para o resíduo orgânico, o custo da gestão do resíduo vai reduzir muito para o município. Por exemplo, na minha casa eu não gero quase resíduo orgânico há mais de 10 anos, porque eu tenho um minhocário em casa. Eu moro em apartamento, né? Mas isso é seu só? Ou é do prédio? É meu, do meu apartamento. Tá. Então eu tenho, lá onde fica a lata de lixo do meu andar, eu pus meu minhocário lá. Então, todo resto de casca de fruta, resto de comida, etc., vai para o minhocário e vira terra. Essa terra eu uso para pôr nos vasos. Tem uma bancada assim, eu ponho os vasos. Eu não preciso nem plantar, porque nasce tudo sozinho, porque o que você comeu tem semente. Então, eu tenho 40 tomateiros no apartamento que eu não plantei. Eu colho tomate dos meus tomateiros e eu nunca plantei tomate. Engraçado. Nasce sozinho, né? Agora, Ingrid, você, óbvio, como uma bióloga, mestre em meio ambiente, as pessoas sempre, eu fico pensando no meu telespectador, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo nenhum. Essa é a comparação. E assim, é claro que a gente não vai querer... Eu ouvi falar que tem uma cidade do Canadá que fez lei que todo mundo tem que ter um minhocário em casa. Mas é complicado, nem todo. Eu sou bióloga, para mim não me incomoda mexer com as minhocas, mexer com terra. Tem gente que não quer mexer, né? Você não pode obrigar a pessoa a mexer com minhoca. Mas... Em outras palavras, esse minhocário, ele acaba ocupando muito espaço ou não? Ele tem mais ou menos uns 50 metros por 30. E ali, todo o lixo orgânico, os resíduos orgânicos, você coloca no minhocário? E ele vira terra e ele libera o chorume, que é um adubo, né? Sim. Então, esse adubo... Porque o chorume que vem só de resíduo orgânico, ele é adubo. Do aterro não é adubo, por quê? Porque está misturado um monte de coisa, contaminante. E ele eu uso para aguar as plantas, né? E o que acontece? Se, por exemplo, os prédios tivessem uma gestão do seu resíduo orgânico, não precisa ser cada um. Hoje em dia existem composteiras elétricas, que você não precisa ter a minhoca, né? Você joga todo o resíduo. Aqui em Santos tem uma empresa que já tem no seu refeitório uma composteira elétrica. Você sabe de cabeça esse nome dessa empresa? Eu não sei se é Ecolog, eu acho que é Ecolog. Então que no refeitório tem uma composteira elétrica. Então todo mundo, na hora que vai limpar o prato, já joga ali o resto da cozinha, vai todo para a composteira elétrica e gera adubo, né? Então eles distribuem adubo, eles têm muito adubo para fornecer. Então pensa, se cada prédio, se cada restaurante, se cada hospital fizer a gestão do seu próprio resíduo orgânico, você não precisa ter toda uma estrutura de coleta. A princípio pode até ser caro, mas se houver uma conscientização da maioria da população, e agora tem uma lei, né, até para ajudar, fica muito mais fácil para todos nós. Parece que as pessoas, não sei, me desculpe meu telespectador, Ingrid, mas parece que às vezes a gente não sabe o que é preservar o meio ambiente. Acha que preservar o meio ambiente é plantar uma árvore ou uma sementezinha e regar. Não, eu acho que o meio ambiente é muito mais para nós temos um meio ambiente urbano. Preservar o meio ambiente é garantir qualidade de vida, né? E resíduo é algo que causa muito problema. Sim. A gente vê, quando não se coleta lixo, fica todo mundo revoltado, né? Verdade. E se esquece que ele que gerou aquele lixo. Briga com a prefeitura, a rua está um lixo, cheio de saco, ninguém recolhe, mas ele esquece que aquele saco foi ele que pôs ali, né? É o resíduo dele. Então a gente precisa ser mais responsável pela gestão da nossa própria vida, né? Do que a gente consome e do que a gente gera de resíduo. E voltando só para finalizar, o incinerador... Isso, eu ia tocar mais uma vez nesse assunto, por favor. Então, o incinerador é uma opção inviável perante a lei de resíduos sólidos. Por quê? É uma opção muito cara, né? O município iria investir muito, ou uma empresa particular ia investir muito, e o município ia ter que continuar pagando para destinar esse resíduo.
Em vez do resíduo gerar lucro para o município, não, ele vai onerar. Não que gere lucro, mas pelo menos que não gere custo. Sim. Né? Então você tem várias alternativas que são previstas na lei justamente para reduzir os custos e gerar mais emprego e renda. O Ingrid, eu sei que você não é do governo do estado, mas eu tenho uma informação que parece que o governo do estado comprou já alguns incineradores e pretende em breve instalar. Essa informação que eu tenho. Então, eu não tenho essa informação, mas a gente vê que o governo do estado tem insistido no tema incinerador. E que inclusive é a Sabesp que seria a responsável da manutenção do gerenciamento desses incineradores. Então, existe uma insistência, sim, sempre tem matérias, o governo do estado insistindo na questão de incinerador, mas quando nós pensamos na cadeia do lixo, do resíduo, incinerador é uma das piores opções. Porque, como falei, além de causar problemas de saúde pública, é um custo altíssimo e que incinerador é você queimar o resíduo. Daí se fala, mas vai gerar energia com essa queima. Só gera energia com a queima se você queimar o quê? Os papelões, os plásticos, essas coisas. Agora, o resíduo orgânico não. O resíduo orgânico não, você vai ter que pôr energia para queimar, porque ele é úmido, né? Então você vai ter que gastar energia para fazer funcionar o incinerador. Então, em todos os estudos que eu fiz das cadeias de gestão de resíduo, em todos eles, incinerador é a pior opção, porque o custo é muito maior. Para ser viável o incinerador, você tem que ter uma quantidade de resíduo muito grande e você vai acabar com a geração de emprego e renda justamente da reciclagem. Pensa se nós tivermos aqui uma rede de compostagem de resíduo orgânico na região. Pode gerar muito emprego e nós precisamos gerar renda para a população. Nós precisamos incorporar a parcela da população que está excluída economicamente. E trabalhar com resíduo pode ser uma forma de gerar essa renda de uma maneira que seja boa para o município. Né? Você falou agora há pouco que as leis elas são importantes e elas existem. Mas existem também no Brasil as leis que pegam e as que não pegam. O caso dessa Lei Nacional de Resíduos Sólidos, você acredita que depende muito mais dos governos municipais ou depende muito mais dos cidadãos? Então, de ambos. O governo municipal tem um papel fundamental e nós, desde 2010, quando foi lançada a lei, que nós fazemos eventos em Santos para discutir essa lei com os municípios, e o que precisa é aquilo, é a vontade política de implementar. Né? Tudo no começo dá trabalho, você mudar, você rever um contrato que existe há tanto tempo, você lançar uma nova forma de fazer essa gestão, exige você mudar o que você fazia. E as pessoas muitas vezes têm resistência. Na mudança. Na mudança. Mas é uma mudança para o melhor, né? Em todos os sentidos, economicamente, para a população. E esse estímulo, o município precisa ajudar na implementação das cooperativas. Né? As cooperativas elas precisam ter um apoio estrutural do município para funcionarem. Não adianta achar que as pessoas vão sozinhas ali se organizar. Não. Elas precisam de uma ajuda, elas precisam de um apoio para até começar a funcionar sozinho. Né? Tem um momento que vão fazer a gestão sozinha. E Ingrid, você sabe que é importante essa iniciativa, porque nós somos uma região metropolitana e as cidades elas são conurbadas, elas estão próximas. É muito mais fácil de você desenvolver essas cooperativas na região. Exatamente. E a gente acaba tirando um pouco o retrato triste, eu não sei se você concorda comigo, se o meu telespectador concorda também, o grande número de moradores de rua que às vezes eu sou obrigado a me deparar, e isso é constante, dentro dos contentores ou revirando os contentores em busca de resíduos que podem gerar lucro, que acabam vendendo no ferro velho, ou às vezes até comida, ou seja, para sobrevivência. E isso é muito triste, nós estamos no século XXI, isso me incomoda, Ingrid. Isso é muito triste e todo mundo notou que aumentou. Né? Não só em Santos, você vai em São Paulo, você vai em outras cidades, aumentou muito a quantidade de pessoas abandonadas, né, na sociedade. E uma sociedade saudável, ela tem que ter espaço para todos, não é? Se a pessoa está ali na rua, ou porque não deu certo, entrou para o álcool, foi para as drogas, ou tem algum problema psiquiátrico, né? Então ele está ali porque ele não vê solução na vida, né? Então a gente precisa ter uma sociedade saudável, tem espaço para todos, tem políticas para todos. E justamente a gestão compartilhada dos resíduos, com estímulo à cooperativa, pode ajudar essas pessoas a se incorporarem novamente, né? Que muitas estão ali porque ninguém deu a mão, né? Ninguém foi ali ajudar a sair daquela situação. Você sabe que recentemente nós cobrimos a feira APAS Show,
que foi no Expo Center Norte, foi no começo de maio, e lá tinha um local fora, mas nos fundos, né, do Expo Center Norte, um local que eles iriam reciclar não só os materiais usados na feira, mas também o resíduo orgânico também. Tinha uma equipe, acho que de 30 pessoas. Nós mostramos aqui no Hora Geral todo esse trabalho, ou seja, a preocupação da APAS, né, que fez o grande evento supermercadista já há anos em São Paulo, mas a preocupação também no resíduo que a feira produziu, que é o que nós falamos agora. Exatamente. Da logística reversa. E é a responsabilidade de cada um sobre isso, né? E assim, para o orgânico não é só a compostagem, os minhocários, a gente tem a biodigestão, que pode gerar energia, gerar gás. Então, assim, tem várias opções para lidar com o orgânico. A questão, assim, a Baixada Santista tem que pensar em conjunto. Está sendo discutido isso, né, na AGEM, uma política regional de resíduos sólidos, mas a sociedade tem que participar, tem que conhecer as alternativas, tem que dizer o que quer para a região, né? Isso é importante. Vamos colocar, produção, por favor, o evento do dia 28 no Sesc. Vou colocar aqui no plasma para mostrar para os telespectadores e a Ingrid poder falar. Está aqui, ó, Ingrid. Soluções sustentáveis para a gestão de resíduos orgânicos. Você vai estar nesse evento, Ingrid? Eu vou estar como mediadora do evento. Tá. Vai ser dia 28 agora, às 14h, a abertura. É no Sesc. No Sesc. Isso. Olha, essa abertura é contextualização do problema e panorama das soluções. Excelente tema, hein? Isso, porque justamente a gestão do resíduo orgânico é o que menos se discute, né? Se fala de reciclagem e é o principal problema. Então vamos buscar alternativas, vamos discutir com especialistas, né? Vamos tentar a sociedade em conjunto dar alternativas, apresentar para os municípios essas alternativas, né? Itanhaém é uma cidade que estava estudando a solução do biodigestor. Sim. Que eu saiba é a única da Baixada que estava com uma política para lidar com o orgânico. Tá bom. Estamos chegando no final da Hora Geral rapidamente. Cadê os aniversariantes de hoje, produção? Vamos aos aniversariantes, vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Hora Geral, Ingrid, obrigado pela sua Muito participação. obrigada, eu vou trazê-la aqui mais vezes para a gente tem tanto assunto, né? falar mais sobre esse assunto. Obrigado pela participação. Obrigada. Mais um pouco. Os telespectadores continuam participando no WhatsApp 981387000. Na sexta-feira eu vou falar o nome dos 10 ganhadores do show São Jorge Hora Geral. Vá se inscrevendo no WhatsApp. Um abraço assim muito forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã.